Essa guerra de Gog, ela está eminente, ela está muito próxima de acontecer. Por isso eu estou aqui fazendo essa live para mostrar que ela está muito próxima de acontecer. Vou estar abrindo a Bíblia aqui e vou estar lendo o texto onde fala sobre essa guerra. Ezequiel, capítulo 38. Aqui ele fala assim, o capítulo 38 e 39 fala sobre a guerra de Gog. Ezequiel 38 fala assim, veio a minha palavra de Iau dizendo, filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tobal, profetiza-te contra ele. Então aqui o Eterno já começa a falar de um príncipe que há de vir contra a terra de Israel. Ele é o príncipe de Roz. Roz na tradução antiga é o mesmo que Rússia. É o príncipe da Rússia. É o presidente da Rússia, que hoje nós conhecemos como Vladimir Putin. Ele está numa guerra lá contra a Ucrânia hoje, fazendo o maior estrago. Já tem mais de 2 anos que ele está nessa guerra lá contra a Ucrânia. Mas ele vai deixar a Ucrânia lá e vai dar meia volta e vai descer contra a terra de Israel. Nós vamos ver isso nesse estudo hoje e isso está iminente, está próximo a acontecer. Então o Eterno, ele profetizou, através de Ezequiel, que iria levantar um homem lá na Rússia, do extremo norte, e viria contra a terra de Israel, contra os judeus, no final dos tempos. Vou ler o versículo aqui onde fala que é no final dos tempos. Ezequiel 38, versículo 8 diz assim, depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitam seguramente. Aqui ele está falando que no fim dos anos, o príncipe de Roz, o príncipe da Rússia, iria vir contra a terra de Israel, no fim dos anos. No capítulo 38, versículo 16, ele fala novamente, no versículo, deixa eu ver se é o versículo 16. 38, versículo 16, e subirás contra o meu povo, Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. O Eterno falou, no fim dos anos, no fim dos dias, essa guerra vai acontecer. Então nós já estamos no fim dos dias, nós estamos no fim dos anos e no fim dos dias. Essa guerra, ela está eminente, ela está para acontecer. Eu acredito que ela vai acontecer no mês de abril do ano que vem. Se não acontecer no mês de abril do ano que vem, vamos aguardar a próxima Páscoa, que é do ano de 2026. Não estou aqui afirmando certeza que vai ser em abril do ano que vem, mas tudo aponta que vai ser porque eles já começaram a entrar em guerra. Eles já estão tudo uriçado lá na terra de Israel, a guerra já está acontecendo, o cenário já está armado, eles já estão prestes a descer contra Israel. Então tudo indica que vai ser em abril do ano que vem. Por que abril? Porque a Escritura nos mostra que tudo que aconteceu na terra de Israel, tudo que aconteceu de importante, aconteceu na primavera e aconteceu na Páscoa. O mês de abril é o primeiro mês para Israel, do ano de Israel. É o mês chamado mês de Nissan, mês de Abib. Então, tudo indica que vai acontecer na Páscoa do ano que vem. Daqui a pouco eu vou falar também o porquê que tem que ser na Páscoa. Então, o que acontece? No livro de Ezequiel, capítulo 38, o Eterno dá o nome dos países que tem que vir contra Israel. Já falei isso em vários vídeos. Porém, aqui eu tenho que falar novamente, porque tem pessoas que estão me vendo pela primeira vez, e para elas entenderem, eu tenho que voltar lá atrás e explicar novamente. Então, Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, ele diz assim, o versículo 4 diz assim, far-te-ei que volvas, vou fazer você dar meia volta. Por que dar meia volta? Porque ele já está numa guerra, ele está indo para a Ucrânia. O Eterno vai fazer ele dar meia volta e voltar para trás para guerrear contra Israel. Então, o cenário, a guerra já está acontecendo, ele já foi. Agora falta ele dar meia volta e descer contra Israel. Aí diz assim, e te voas, porei anzol nos teus queixos, e te levarei a ti, e todo o teu exército, tá vendo aí? Todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando toda a espada. Pérsia, etíopes, Put com eles,
com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Torgama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então o Eterno, ele fala que vai vir, ao nome dos países que ele fala que vai vir, Pérsia, Etiópia, Put, Gomer, se eu não me engano é o Iraque, Torgama é Turquia. A Pérsia, até pouco tempo atrás, ela não era chamada de Pérsia. Recebeu esse nome depois. Aliás, o Irã era chamado de Pérsia. Depois recebeu o nome de Irã. Até pouco tempo atrás era chamado de Pérsia. Depois passou a ser chamado de Irã. Então, o Irã é a Pérsia. Torgama, tá aqui, Torgama é Turquia. Então, quais os países que vai vir contra Israel? Ros, que é a Rússia, Torgama, que é a Turquia, e a Pérsia, que é o Irã. E esses 3 países é fundamental. Eles é que vão liderar essa guerra. Portanto, a Rússia, até pouco tempo atrás, tinha uma boa convivência com Israel. Eles se davam bem em negócios e tal. Nunca teve problema. Porém, agora já arrumou problema com a Rússia. Israel já arrumou problema com a Rússia, com o Irã e com a Turquia. Por que agora arrumou problema com esses países? Com a Turquia, por exemplo. Israel não tinha problema com a Turquia. Fazia até negócios com a Turquia. Porém, agora Israel arrumou problema com a Turquia também. Porque o Eterno falou que no final dos tempos, esses países iriam todos ficar com raiva de Israel, iriam odiar Israel, e esses países iriam vir contra Israel no final dos tempos. Eles iriam formar uma aliança e formar um grande exército para vir contra Israel no final dos tempos. Então, vou colocar aí, vídeos do presidente da Turquia falando que Israel tem que ser eliminado. Vou colocar o vídeo para vocês verem. Saúdo a todos vocês com os meus mais sinceros sentimentos de respeito. Em nome de minha pessoa, meu país e meu povo, sinto uma grande felicidade por ter a oportunidade de me dirigir mais uma vez à Assembleia Geral das Nações Unidas. Desejo que a Assembleia Geral traga benefícios para nossos países e para toda a humanidade. Parabenizo o senhor francês por concluir a presidência da Assembleia Geral. Desejo sucesso ao senhor Yang, que assume esta função após longas lutas. Quero expressar aqui a grande satisfação que sentimos em ver o representante da querida irmã Palestina ocupar o lugar que merece entre os países membros. Espero que este passo histórico e importante seja a última curva no caminho histórico e importante da Palestina para a adesão às Nações Unidas. Convido também os outros estados que não reconhecem a Palestina a se posicionarem do lado certo da história, neste momento crítico e importante, e a reconhecerem o Estado da Palestina o mais rápido possível. Prezados delegados, a maioria dos meus amigos aqui, a postura de Israel mais uma vez demonstrou de forma clara, precisa, detalhada e inequívoca que é necessário que a comunidade internacional desenvolva um mecanismo robusto, eficaz, abrangente e detalhado de proteção para os civis palestinos, assim como Hitler foi detido pela Aliança da Humanidade há 70. Netanyahu e sua vasta rede de assassinatos, violência, opressão e injustiça também devem ser parados pela Aliança da Humanidade. Eu acho que tem um outro vídeo aí que fala que Erdogan está enviando navios para o Líbano. Se não tiver, eu vou colocar. Se não tiver, eu vai colocando as imagens aí do Irã. Vaat edilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bakınız bundan bir yıl önce, bundan hiç şüpheniz olmasın, İsrail bir Siyonist terör örgütüdür. Nos últimos dias, o presidente da Turquia, Erdogan, quebrou seu silêncio com declarações contundentes que estão chamando a atenção do mundo todo. Erdogan fez afirmações fortes sobre Israel. Ele disse que a ideia de uma terra prometida, defendida por Israel, não passa de uma ilusão fadada ao fracasso. Mas ele não parou por aí. Chegou a chamar o primeiro-ministro israelense Netanyahu de assassino e ladrão
e referiu-se a Israel como uma organização terrorista zionista. São palavras duras, não é mesmo? Mas o que realmente está preocupando muitos observadores internacionais são as ações concretas que a Turquia está tomando. Erdogan enviou navios de guerra para o Líbano. Isso mesmo, navios de guerra turcos estão agora presentes em uma das regiões mais tensas do planeta. Naturalmente, isso nos leva a algumas perguntas importantes. O que significa essa movimentação militar? Estará a Turquia se preparando para um possível conflito com Israel? Quais são as verdadeiras intenções por trás dessas ações? Viu aí que o cenário está sendo todo preparado? Eles já estão cercando Israel. A Turquia mandou navios de guerra para o Líbano. Israel está guerreando contra o Líbano. E eles vão entrar na guerra. Só que vão entrar na hora certa. Então, o que acontece? A Rússia está na guerra contra a Ucrânia. A Escritura fala que o Eterno fala que a Rússia vai vir com um grande exército. Além do exército da Rússia ser grande demais, vai se juntar com o exército do Irã, com o exército do Iraque, com o exército da Líbia e com o exército da Turquia. Todos esses países vão vir contra Israel. É tanto que a Rússia aumentou o número dos seus soldados agora para 1,5 milhão. Estava ali menos de 1 milhão, agora ela foi lá e convocou mais um alistamento de soldados, atingindo 1,5 milhão. Se eu não tiver o documento e o irmão quiser colocar na tela aí para vocês ver, não pode colocar. Tá aí, ó. Putin decreta que o exército russo tenha 1,1 milhão de soldados até dezembro. Então, está só aumentando o número dos seus soldados. Por quê? Porque a Escritura fala que ele vai vir com grandes números de soldados contra Israel. E ele tem que dar meia volta. Vai deixar 1/6 dos seus soldados lá na Ucrânia. Onde está registrado isso? Ezequiel 32, versículo 9. Fala que ele vai deixar 1/6 para trás. E vai vir com todo o seu exército contra a terra de Israel. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que o Criador do universo e ao dos exércitos vai arrebentar com todos eles. Vai matar milhões de soldados, vai morrer nas terras de Israel. Porque quando Israel foi expulso para fora do seu país, o Eterno falou que quando ele trouxesse eles de volta para o seu país, eles foram expulsos no ano 70. Foi expulso pelo imperador Tito. Ele entrou dentro de Jerusalém, destruiu Jerusalém e expulsou os judeus para a Europa. Tirou eles da terra deles. Aí o Eterno falou que quando ele trouxesse o seu povo de volta para a sua terra, ninguém mais ia tirar eles de lá. Em 1948, Israel voltou para a sua terra. O presidente da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, concedeu a assinatura. Ele foi um dos participantes, foi uma voz ativa ali. Se não foi o principal, foi um dos principais que concedeu o país para Israel novamente em 1948. Israel se tornou um país em 1948, em 14 de maio. Naquele mesmo dia, aconteceu uma guerra. Os palestinos veio contra Israel e Israel arrebentou com eles. Por quê? Porque o Eterno falou, quando vocês voltar para a terra de vocês, ninguém mais vai tirar vocês de lá. Eu vou guerrear por vocês. E aí, em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias. Se eu não me engano, foi em 1967. Teve a Guerra dos 6 Dias. Mas se você pesquisar aí no Google, em qualquer lugar, você vai estudar o que foi a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi 12 países contra Israel. 12 países. A ONU falou assim, Israel vai ser totalmente destruído. Porém, Israel destruiu um país por dia. Quando inteirou 6 dias, Israel tinha destruído 6 países. E a ONU teve que intervir, porque senão Israel ia destruir os outros 6. A ONU falou, não, nós temos que intervir, porque senão Israel vai arrebentar com os outros 6 países. Então, o que acontece? 12 contra 1. Um país pequenininho. A própria ONU falou, Israel vai ser massacrado. Porém, o Eterno entrou na guerra e arrebentou com todos eles. Mais uma vez agora, o Criador vai entrar na guerra e vai arrebentar com a Rússia, com a Turquia, com o Irã, com o Iraque, com todos esses países muçulmanos, os países do islamismo. Vai cair todos por terra. No livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, fala como é que o Eterno vai fazer isso. Diz assim, ó, chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz Yahweh. A espada de cada um se voltará contra a do seu próximo. Vai trazer confusão na mente deles e eles vão começar a matar uns aos outros. E diz,
Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grande pedras de saraiva de fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estarão com ele. Assim eu me engrandecerei, vingarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de todas as nações, e eles saberão que eu sou Yahweh. Então o Criador vai arrebentar com todos eles. O que vai acontecer? O mundo inteiro vai estar assistindo isso de camarote, através da televisão, assistindo eles cercando Israel. Quando eles estiverem cercando Israel, o mundo inteiro vai falar, agora Israel não vai sobrar nada de Israel. Porém, o Criador vai fazer chover pedras com saraiva de fogo e enxofre sobre eles. E vai arrebentar todos eles. Vai cair pedra do céu sobre eles, vai matar todos eles. Tanque de guerra, avião, vai arrebentar tudo, não vai sobrar nada. Fala que vai levar 7 meses. Depois de 7 meses, ainda estarão achando cadáveres deles lá na terra de Israel. De tanto que vai ser, de tanto que morte de soldado que vai haver. Então, o que acontece? Da onde vai vir essa saraiva de pedra com fogo? Por enquanto, eu estou falando da guerra de Gog. Agora eu vou falar da onde vai vir essa saraivada de pedras com fogo e enxofre. Elas vão vir do céu. Porém, elas vão vir através de um astro que vai cair do céu. Até alguns meses atrás aí, eu lancei alguns vídeos falando sobre o planeta Nibiru. Esse é um dos nomes dele, né? Nibiru, Herculobos, planeta vermelho. São vários nomes que ele tem. Porém, eu creio que o nome mais correto hoje seria o planeta Vênus, porque eu vejo que esse astro ele não vai vir de fora do nosso sistema solar. Ele já está no nosso sistema solar. Então, eu quero falar agora sobre a queda do dragão cor de fogo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, aqui diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. O dragão aqui, no sentido espiritual, é Satanás, no sentido espiritual. Por isso que eu falo para você que está me vendo pela primeira vez, se você quiser entender o que eu estou falando aqui, você tem que ir lá e assistir meus vídeos lá de trás para você entender tudo. Porque isso aqui é coisa muito profunda. Então você tem que começar do zero para você chegar ao conhecimento exato. Então, a tradução original aqui, antes de eu colocar a tradução original na tela, o dragão aqui, no sentido espiritual, é Satanás. É um anjo caído. Mas no sentido físico, é um planeta, é um astro. Porque esse planeta representa o próprio Satanás. Então, Satanás vai cair do céu um dia na Terra? Vai. Porém, no sentido físico, o Eterno vai usar algo que simboliza ele. Vai usar um planeta que simboliza ele. E vai fazer esse planeta cair. Vai jogar ele de lá para cá. E ele vai passar perto da Terra e vai fazer um estrago na Terra. Onde vai haver maremoto, terremoto, vai fazer um regaço. E a cauda desse planeta, quando ele estiver caindo, ele vai cair pegando fogo. Vai vir cheio de pedras com enxofre. A cauda dele, ela vai vir... A ponta da cauda desse planeta, quando ele passar, vai bater de frente com a Terra. É onde vai arrebentar com todo esse exército. Então, a tradução original é assim, eu vou colocar na tela. Apocalipse 12. Apareceu ainda outro sinal no céu. Um dragão cor de fogo. Então, eu estou trazendo a interpretação no sentido físico aqui agora. Que dragão é esse aí no sentido físico? É um astro, é um planeta. Hoje eu entendo que é o planeta Vênus. Por quê? Porque o planeta Vênus, ele sempre representou Satanás. Ele sempre representou esse anjo caído, o demônio, Satanás. Então, o que acontece? O Sol, na Escritura, representa o próprio Mashiach ou o próprio Criador do universo. Onde está isso? Salmos, capítulo 84, versículo 11. Diz assim: porque Yahweh, o Criador, é sol e escudo. Yahweh dá graça e glória. Tá vendo? Então, fala que o Criador é o próprio sol. O sol representa ele. Melhor traduzindo para quem está me vendo aí pela primeira vez, vai entender o que eu estou falando. O Sol representa o próprio Eterno. Por isso que o Sol é muito maior do que todos os planetas.
porque ele representa o Pai. Aí, ó, a ordem dos planetas aí. Pode ver que o Sol é imenso de grande, porque o Sol representa o Criador. Aí vem Mercúrio. Mercúrio representa quem? Representa o filho do Criador, Yahshua. Vênus representa Satanás. E a Terra representa a igreja do Mashiach, a congregação do Mashiach. Então tá na ordem aí. Tá vendo? O irmão quiser colocar outra foto aí, tem outra foto aí do Sol, os três, assim, ó. Os quatro, né? Aí, ó. O Sol, o amarelo dele aí, ó. Depois o mediador escrito aí, que é o Mashiach. Emanuel. Eu tô dando o nome aqui para Vênus. Vênus é o próprio Emanuel, é o próprio Jesus. Entendeu, irmão? O mediador aí, Mercúrio, estaria representando o Mashiach, o filho do Criador. E a Terra, a igreja. Então, o Eterno colocou essa ordem aí para nós entendermos isso aí hoje. O que vai acontecer? Então, vai haver uma explosão no céu. Eu não vou tomar muito tempo nessa live, nem vou mostrar muitos versículos, não, porque senão ela vai ficar grande demais. E a intenção aqui não é essa. Depois, um outro dia, nós podemos... Com certeza, nós vamos ter mais tempo para poder falar sobre esse assunto. Aí eu vou estar explanando isso aí em outras lives. Então, o que acontece? O planeta Vênus, ele representa Satanás. Ele é chamado de estrela da manhã. Vou ler Isaías 14, para vocês entenderem. 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O Eterno aqui está falando da queda de Satanás. Só que aqui, a estrela da manhã aqui, Satanás está sendo representado por um astro. Qual que é o astro? O planeta Vênus. Ele é chamado de estrela da manhã. Vou colocar algumas outras traduções da Bíblia aí para você ver. Tem outras traduções aí. Aí, pode aproximar essa aí, ó. Como caíste do céu, ó astro brilhante, que ao nascer do dia brilhavas. Tá vendo? Porque a estrela da manhã, Vênus, é a primeira estrela a aparecer e a última a apagar. E se você estiver em qualquer lugar na roça, você consegue ver a estrela da manhã, consegue ver o planeta Vênus. Ele brilha mais do que qualquer outra estrela. Por quê? Porque ele representa Satanás. Satanás era um querubim ungido. Ele era o anjo mais perfeito e mais belo que havia no céu. Anjos são chamados também de estrelas na Bíblia. Então, Satanás é representado por esse planeta, a estrela da manhã, Vênus. Vênus representa Satanás. E aí, vocês podem ver, vou pedir para o irmão colocar na tela de novo, a foto anterior. Aí, eu tenho assim também, a outra foto, a foto anterior onde está a ordem, o Sol, Mercúrio, Vênus e a Terra. Aí, assim também, ó, como caíste do céu, ó Lúcifer. Tu, tá vendo aí que debilitava as nações, ponto do dia, parecia... Ficou meio cortada a parte, mas dá para vocês verem que aí está chamando ele de Lúcifer. Na outra tradução está chamando ele de estrela da manhã. Aí, ó, a ordem aí, ó. Por que está nessa ordem? Quando o Eterno criou o universo, ele colocou nessa ordem aí para mostrar que Vênus iria tentar usurpar a adoração que pertence ao Pai. Ele se intrometeu entre a Terra e Mercúrio, entre a Terra e o Sol. Ele se intrometeu entre o Criador e a Igreja. A Igreja é representada pela Terra. Ele se introduziu aí para ele receber adoração. Por que eu coloquei o nome dele de Emanuel aí? Porque Emanuel é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Satanás. É Vênus, que se intrometeu, foi colocado pela Igreja Católica. O nome não é Jesus, é Yahshua. Yahshua não é representado por Vênus. Yahshua é representado por Mercúrio. Mercúrio que é o verdadeiro mediador. Então, o Emanuel, Jesus, ele tem que sair daí de onde ele está para poder desobstruir. Ele tentou roubar o lugar do Criador. Coloca aquela tradução novamente que o irmão pôs aí. Volta ela aí de novo para nós aí. O que ele fala? Volta lá a tradução. Se ela não aparecer toda, eu vou ler nessa aqui. Ó. Como caíste do céu, ó astro brilhante, que ao nascer do dia brilhava. Como caíste por terra, tu que debilitava nações, que dizias no teu coração, subirei ao céu e estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Se você pega uma Bíblia e lê na sua casinha, é porque assim está cortada essa traduçãozinha aí. Ele fala assim, eu vou subir acima das estrelas do Criador e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele tentou roubar o lugar do próprio Criador. Ele tentou usurpar. Por isso que o planeta Vênus está entre a Terra e o Sol. Mas aí, o que o Criador vai fazer com ele? O Criador vai
lançar ele para a Terra. Vou colocar aí umas fotos aí, mostrando ele na cabeça do Bafomete, mostrando ele na cabeça do Jesus. Vai colocando as fotos aí, irmão, para os irmãos verem. Aí, ó. Isso aí são imagens da Igreja Católica. Pode aproximar. Ó, na cabeça, você tá vendo? Vênus, ele é cor de fogo. Esse amarelão aí na cabeça dele. Esse amarelão na cabeça dele representa Vênus. Tá vendo? Ele pode ir mudando as imagens. Aí, ó, na cabeça do Jesus aí, o Vênus aí, ó. Planeta Vênus na cabeça do Jesus. Tá vendo? Cor de fogo. Aí, ó, na cabeça do Jesus aí. Isso tudo é Vênus. Aí, ó, na cabeça de Bafomete, Satanás. Bafomete representa Satanás. Olha lá na cabeça dele. O segundo sol lá, ó, tá vendo? O segundo sol. Ele quer ser o sol. Ele quer o lugar do Criador. Aí, tá vendo aí? Então, aí o Emmanuel Macron aí, ó. Por quê? Porque Vênus é o próprio Emmanuel, é o próprio Jesus. Emmanuel Macron é Jesus, é o anticristo, é o filho da perdição, é aquele que veio para usurpar o lugar do Salvador. Então, esse segundo sol, ele vai ter que passar, Como é que ele vai passar? O Eterno vai jogar ele de lá de cima para cá. Vou até colocar um vídeo da Cássia Eller aí, ela fez até uma música que fala que quando o segundo sol chegar. Eu não sei se não tiver ali, mas pode colocar. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Então, esse pessoal que fez essas músicas, eles já sabem que o segundo sol ele vai vir. Por que segundo sol? Porque quando ele for jogado de lá para cá, ele vai ser jogado pela explosão do sol. O sol vai explodir, vai expulsar ele do lugar dele. Porque ali não é o lugar dele. Ele representa Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 12, fala assim, ó. Quer ver? O versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A sua cauda arrastava uma terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando da queda de Satanás, no sentido espiritual. No sentido físico, o Eterno vai fazer isso acontecer. Quem é que representa Satanás no sentido físico? Vênus. Vênus vai ser expulso do céu. Os irmãos podem ver que esse astro ele não está vindo. Ele já está lá no sistema solar. Ele vai ser escorraçado de lá para cá. Por isso que no texto de Apocalipse capítulo 12 fala, ele vai ser expulso, ele vai ser jogado de lá para cá. Por isso que no livro de Isaías capítulo 14 fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, estrela, vai cair. Ele está se referindo ao planeta Vênus. Ele vai cair. Ele está lá, mas lá não é o lugar dele. Lá, o Eterno está mostrando que Satanás iria tentar usurpar o seu trono, a sua adoração que pertence a ele, a adoração pertence a ele, e a glória que pertence ao Mashiach. Ele tentou roubar. Então, nessa explosão, ele vai ser atirado para a terra. No livro de Tessalonicenses, fala que Yahshua vai matar o anticristo, o antimashiach, com o sopro da sua boca. Pode colocar a imagem do sol explodindo aí, irmãos, para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando. Aí, ó. A nova explosão massiva em comum do Sol provoca tempestade geomagnética, que pode causar apagões de comunicação na Terra. Isso aí são explosões mínimas, que já está acontecendo no Sol. Porém, quando Vênus for para ser escorraçado de lá, não vai ser uma explosãozinha qualquer, não. Vai ser uma explosão imensa. E para quem estuda aí, sabe que tem um lado do Sol que já está uma mancha preta enorme. E é dessa mancha preta enorme que saem essas explosões. Eles falam que se essas explosões acontecer quando o Sol está direcionado rumo à Terra, o estrago é grande na Terra. Porém, essa explosão que vai acontecer para lançar Vênus para a Terra vai ser uma explosão imensa. E Vênus é constituído de vulcões e enxofre. Vou colocar o vídeo do rapaz aí, mostrando essa questão para vocês verem sobre o planeta Vênus. Pode colocar todos os vídeos aí sobre o planeta Vênus, um seguido atrás do outro, irmão.
Os antigos o chamavam de estrela d'alva, a estrela da manhã. O objeto mais brilhante no céu noturno, apenas atrás da Lua, é na verdade um planeta. Vênus, na mitologia romana, é a deusa do amor e da beleza. É o único planeta com nome feminino no sistema solar. É considerado o irmão da Terra por sua semelhança em tamanho, massa e composição. Mas as semelhanças param por aí. Ao contrário da Terra, Vênus é inóspito. Com temperaturas que podem chegar a 500 graus Celsius, o segundo planeta mais próximo do Sol sofre de um efeito estufa desenfreado. Por lá, chove ácido sulfúrico. Na alta atmosfera, os ventos podem chegar a 400 km por hora. Sua atmosfera é a mais densa entre todos os planetas. Na superfície, a pressão atmosférica é equivalente à encontrada em profundidades de 1 km nos oceanos terrestres. Por conta dessa densidade, só foi possível conseguir detalhes de sua superfície a partir da década de 70. Vênus é o único planeta do Sistema Solar que possui uma rotação no sentido horário. Além disso, ele gira muito lentamente. Um dia em Vênus dura mais do que sua própria translação. No passado, Vênus pode ter sido um paraíso tropical, com oceanos e possibilidade de vida, mas não se sabe ao certo o que causou essas mudanças. É bem possível que no passado Vênus tivesse tido uma atmosfera muito mais amigável do que hoje, porque existem estudos que talvez que mostram, que talvez a atmosfera de Vênus tivesse sido menos densa do que é hoje, até mesmo havendo a possibilidade de ter tido água líquida na superfície de Vênus. Mas algumas mudanças climáticas devem ter ocorrido com o passar dos anos. Talvez vulcanismo em excesso deve ter causado uma evaporação nos oceanos existentes em Vênus, e toda a água evaporada foi desmontada, as suas moléculas foram desmontadas pela radiação solar, sendo que o hidrogênio foi para o espaço, literalmente. Então, hoje, nós não temos mais água na superfície de Vênus. Há muito tempo atrás, talvez na época da formação do Sistema Solar ainda, quando havia muitos impactos, Vênus deve ter recebido um choque gigantesco, violento, de algum outro corpo grande, que fez com que alterasse o eixo de rotação do planeta, fazendo com que ele ficasse, vamos chamar assim, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Então, quando a gente olha, parece que o planeta gira ao contrário. Vênus foi o primeiro planeta visitado por uma sonda espacial e também o primeiro no qual uma sonda conseguiu pousar. Diversas missões soviéticas e americanas trouxeram imagens impressionantes, como as formações geológicas únicas encontradas em sua superfície, detalhes de sua composição e da atmosfera, rica em gás carbônico. Você sabia que o nome Lúcifer não é citado em nenhuma parte da Bíblia? A única parte que dizem alguns mencionar sobre esse personagem fica em Isaías capítulo 14, dos versículos 12 ao 17, que menciona algo como: "Por que caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva?
assim como em outra parte também menciona que esse personagem desejava construir o seu trono acima do trono do Altíssimo e ser semelhante a ele, sem citar nenhum nome que não seja Estrela da Manhã. No entanto, poderíamos nos perguntar, por que Estrela da Manhã? Estrela da Manhã possui esse nome por ser a primeira estrela a aparecer ao pôr do sol e a última a desaparecer no amanhecer, tratando-se em verdade do planeta Vênus. Para ficar mais interessante, vemos que em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o personagem bíblico Jesus assim menciona: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Com isso, a pergunta que não quer calar seria: o que tem a ver Jesus com Lúcifer? E o que ambos têm a ver com a estrela da manhã, ou seja, o planeta Vênus? Para podermos responder a essa questão, vamos nos focar no planeta Vênus, a resplandecente estrela da manhã. Poucas pessoas sabem, mas Vênus, de 8 em 8 anos, com sua órbita em torno do Sol em conjunção com o planeta Terra, forma no espaço o desenho perfeito de um pentagrama, a estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas, quando desenhada com a sua ponta para cima, representa o símbolo do próprio homem. Representa a luz, o bem, assim como os 5 elementos que representariam a humanidade: o elemento ar, fogo, terra, água e o espírito. Já essa mesma estrela, quando invertida com a sua ponta para baixo, representa Baphomet, o bode de Mendes, ou mesmo o próprio Lúcifer, aonde as duas pontas viradas para cima representam os chifres, as do meio as orelhas e a ponta para baixo representa a barba do bode. Conseguiu perceber como o mesmo símbolo muda completamente o seu significado apenas invertendo a sua posição? A Bíblia de Coburn é composta por 11 livros, sendo os 6 primeiros escritos por acadêmicos e escribas egípcios após o Êxodo, e os 5 livros restantes escritos por sacerdotes da Grã-Bretanha após a morte de Jesus. Essas obras foram guardadas na abadia de Glastonbury, Reino Unido, até o século XII, e eram consideradas como o grande tesouro da Grã-Bretanha, mas só foram reveladas ao mundo em 1992. No texto A Criação, que é muito parecido com o nosso livro do Apocalipse, ele descreve o Apocalipse antes da própria criação em si e fala sobre o fim como se fosse um evento de recomeço, ou seja, ele fala sobre o fim dos tempos, mas não no futuro. Ele descreve um Apocalipse já ocorrido, e esse é um detalhe muito intrigante. Ele descreve vários apocalipses cíclicos. Além disso, cita o grande dragão vermelho e dá a entender claramente que esse dragão seria um astro errante que sempre fecha o fim desses ciclos, como na extinção dos dinossauros ou no dilúvio. Isso indica que sempre se tratou do mesmo corpo celeste. Lembrando que, se falando de religião, a palavra dragão pode ser interpretada como algo mau, ou o diabo em si. Bom, agora vejam. Essa é uma tradução livre do texto A Criação, versículo 3, link na descrição. Deus fez um dragão do céu exterior para vir abranger a ela. O dragão era terrível de se ver, e ele chicoteou o rabo e soprou fogo e brasas quentes, e uma grande catástrofe se abateu sobre a humanidade. O corpo do dragão foi envolto por uma luz brilhante, e o frio embaixo de sua barriga era terrível. O brilho em seus tons era avermelhado, enquanto atrás dele arrastou a cauda com um fluxo de fumaça. Ele vomitou pedras quentes e sua respiração era como um veneno sobre a narina dos homens. Sua passagem causou grandes trovões e relâmpagos que rasgaram o céu, e todo o céu e a terra se aqueceram. Os mares foram soltos de seus berços,
levantando-se e cobrindo todas as terras. Houve um estridente e horrível uivo desencadeado pelos ventos. Os homens foram golpeados com um terror enlouquecido e com uma visão terrível nos céus. Bom, podemos notar diversas semelhanças com o livro do Apocalipse, contudo com uma forma diferente de escrita, deixando claro que o dragão veio do céu exterior, ou seja, do universo, que ele jogou pedras quentes na terra, ou seja, meteoros, e ainda que os mares foram soltos do seu berço, como em tsunamis, e ainda houve um estridente uivo desencadeado pelo vento, ou seja, podem ser as trombetas do Apocalipse. Conclusão: a Bíblia nos diz que muitos não vão ver ou não vão acreditar nos sinais. Bom, muitos de nós procuramos por respostas para muitas lacunas. O mundo vem passando por mudanças como uma intensa dor de parto para o planeta. Beleza, aí deu para nos ter noção. Pode aproximar essas imagens aí do planeta Vênus, o dragão aí, ó. Aí, ó, dragão. O planeta Vênus é representado por um dragão, igual está no Apocalipse. Então, o que acontece, irmãos? Qual as pedras que vai ser lançada, então, em cima dos exércitos lá da Rússia, da Ucrânia, da Rússia, do Iraque, do Irã, daqueles países que vai vir contra Israel? Que pedras é essa? Pedras que vão vir do planeta Vênus. Tudo indica que vai ser isso. Por quê? Porque quando o Sol explodir nele, ele é constituído de vulcões. Se você pesquisar na internet, você vai ver que o planeta Vênus é constituído por vulcões. Vulcões contêm enxofre. Por isso, no livro de Ezequiel, fala que vai cair pedras com enxofre sobre todo o teu exército e vai eliminar todos eles. Então, essas pedras, eu creio que vai vir do planeta Vênus quando ele estiver passando. Ele vai vir incendiado de fogo. Ele vai vir queimando, ele vai passar queimando perto da Terra. Quando ele passar, vai cumprir-se o Apocalipse 12. O dragão se deteve em frente da mulher. Que mulher é essa que está no livro do Apocalipse? Está falando da constelação de Virgem. Coloca a imagem da constelação de Virgem para quem não tem o programa estelar e quiser instalar no seu celular. Aí, ó, cada constelação tem uma imagem. Aí, a constelação de Virgem tem a imagem de uma mulher. Coloca, aproxima, irmão. Dá para aproximar? É isso mesmo, né? A imagem máxima é assim, ó. Mas se você procurar a constelação de Virgem, você vai ver que ela tem a imagem de uma mulher. A lua vai estar por baixo lá, a lua saindo da constelação de Virgem. A lua representa o filho varão. A constelação de Virgem representa a mulher. Por isso no livro de Apocalipse fala, foi visto no céu uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Não vou entrar nessa questão aqui não, porque senão vai prolongar. Mas eu tenho um vídeo que fala só sobre isso aí. Sobre o Apocalipse 12. Então, esse sinal no céu aí, essa mulher está falando da constelação de Virgem. O planeta Vênus vai estar passando próximo das pernas da constelação de Virgem, mais próximo da Lua do que da Terra. Vou colocar uma imagem aí, onde o campo magnético dele vai tentar arrastar a Lua. A Lua ela representa o filho varão. Aí, ó. A Terra está de lá, com aquela manchinha azul lá, setinha azul, sete azul. A Lua bem amarelinha e de cá, Vênus, cor de fogo. Ele, com seu campo magnético, tudo indica que ele vai tentar puxar a Lua. Por que vai ter... Carlos Munhoz falou das coisas que vai acontecer. Carlos Munhoz falou do planeta cometa. Eu creio que ele viu os acontecimentos de desastre que vai acontecer, os maremotos. Porque a Lua, quando ela está mais longe da Terra, o mar recua. Quando ela está mais próxima, o mar avança. Então, quando ele passa, ele vai tentar arrastar a Lua junto com ele, por causa do seu campo magnético. Vai levantar ondas enormes, que vai vir arrebentando com todos os prédios que estão na beira do mar. Então é por isso que no livro de Ezequiel também o Eterno fala, vou fazer tremer o mar inteiro, os peixes do mar, vai tremer toda a terra, o planeta Terra vai dar um sacudido. Porém, lá na terra de Israel vai ser mais forte, porque lá que vai estar acontecendo todos esses acontecimentos. E aí agora com respeito à data, por que nós falamos que tem que acontecer na Páscoa? Porque tudo que aconteceu com Israel foi na Páscoa. Quando Israel saiu do Egito, eles foram libertos na Páscoa, no mês de Nissan, que no nosso mês é o mês de abril. Eles saíram no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. No nosso calendário do ano que vem vai cair dia 12 de abril. Tudo indica que vai ser o ano que vem. Por quê? Porque a guerra já está formada, o cenário profético já está formado. A Rússia já se rebelou contra Israel. O que a Rússia falou? Que se Israel atacar o Irã, vai entrar na guerra. Coloca as imagens aí, irmão. Aí, ó, coloca aí, ó.
Aí, ó. Irã promete resposta mais forte se Israel retaliar ataque com mísseis. Ó, o Irã ameaçando Israel. Agora vai passando, irmão. Pode ir passando. Putin se reúne com Pérsia, ó, do Irã, pedindo nova ordem mundial de aliados russos. Aí o presidente da Rússia, ó. Irã e Rússia. Uma aliança crescente que abala o Ocidente. Olha eles unindo os dois aí, ó. Esses dois aí é os cabeças de frente que vai vir, ó. Irã e Rússia entram em novo nível de cooperação militar. A Rússia já tomou as dores do Irã. Então a Rússia já está ameaçando que se Israel atacar o Irã, ela vai entrar na guerra. Pode ir passando, irmão. Vamos colocando aí, ó. Macron pede, presidente do Irã, que apoie a desescalada. Ó. Macron está pedindo para parar com a guerra. Porque o Macron é o anticristo, é o filho da perdição que vai vir fazendo um acordo de paz com Israel depois da guerra. Agora lá, ó. Aí, ó. Não ouse atacar o Irã. A Rússia falando. Se vocês atacar, o bicho vai pegar pro lado de vocês. Aí, ó. Não ouse atacar o Irã. Alerta diretor de Putin a Israel. Rússia declara apoio a Teherã, ao Irã. Só que Israel falou o quê? Israel falou, nós vamos atacar. Ó, em meio à tensão ao Oriente Médio, Rússia afirma que quer aumentar a cooperação com o Irã. Então, o que acontece aí, ó? Condenamos ataques a Estado soberano, diz Rússia sobre Israel. A Rússia já está contra Israel, já tomou o partido para o Irã. Então, só daí tá bom, irmão. Beleza. Então, o cenário está tudo pronto. Vai custar chegar até o mês de abril. E assim eu creio. Se passar, vamos aguardar até 2026, porque nós temos que aguardar de Páscoa em Páscoa. Então, tudo indica que vai ser na Páscoa do ano que vem, porque Israel saiu do Egito na Páscoa, no dia 15 de Nissan, que vai cair no dia 12 de abril do ano que vem. Então, tem que acontecer no mês de abril. Se não for no mês de abril do ano que vem, é no mês de abril de 2026. Vamos aguardar. Mas tudo indica que vai ser o ano que vem, porque todo o cenário está apontando para lá. E a Bíblia mostra até o horário. É a meia-noite de Israel. No livro de Êxodo fala que foi à meia-noite que o anjo da morte passou sobre o arraial de Israel e matou os primogênitos de Faraó. Tudo é uma tipologia das coisas que vão acontecer no futuro. Tudo que aconteceu no passado, a Bíblia fala que vai acontecer no futuro. Tudo que aconteceu com Israel no passado vai acontecer com a igreja no futuro. Então lá foi no dia 15 de Nissan. Nós temos que aguardar agora esse acontecimento. É no dia 15 de Nissan que o anjo da morte passou. Esse anjo da morte é o próprio planeta que representa Satanás. Por que anjo da morte? Porque ele vai trazer morte, muita morte sobre a terra. Vai morrer gente, não é só lá em Israel, não. Quando ele passar, o estrago vai ser feio na terra. Imagina um maremoto aí levantando aí no Rio de Janeiro e vir varrendo aqueles prédios tudo. Aí o nome Vênus significa chegando, traduzindo do latim. É como o Emmanuel Macron falou, a besta chegou. A besta dos eventos está aqui. E ela chegou. O mundo precisa saber disso. Então, a revista The Economist é uma revista feita por bruxos. E eles já mostram tudo que vai acontecer. Olha a revista The Economist aí. O que ela colocou na ordem aí para vocês aí, ó. Revista The Economist. Vou colocar a capa dela na tela aí, ó. Ela mostra lá o relógio, mostrando que é a meia-noite de Israel. Olha o relógio chegando à meia-noite. Olha lá, ó. Vulcões entrando em erupção. Geleira descongelando. Guerras lá. O sol explodindo no canto da tela aqui. O menino com capacete é o único que está preparado para ser levado para o céu, porque fala que é aqueles que estão revestidos que vão ser levados, que estão com as armaduras prontas. Ele é o único que está com capacete e está vestido com colete. Ele é o único que está pronto para ser arrebatado. Um meteoro passando lá próximo à Terra, lá que eu creio que pode ser representar o planeta Vênus passando, porém, é lógico que vai ter que passar muito longe da Terra, que se você passa próximo mais da Terra, arrebenta tudo. Então tem que passar mais longe. Olha lá, ó. Pegando fogo, vai passar pegando fogo. Então a revista The Economist, eles sabem das coisas que vão acontecer. Colocou até o reloginho lá, chegando à meia-noite. Por quê? Porque tudo tem que acontecer à meia-noite. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, fala assim, à meia-noite os homens morrerão. Livro de Jó, capítulo 39, versículo 34, versículo 19. Fala assim, haverá gritarias em toda a terra. Coisa terrível vai acontecer. Então, o que vai acontecer depois, então, que acontecer a guerra, que o exército for destruído, que tudo, o planeta passar e tudo for normalizado? O anticristo, o filho de Satanás, que hoje tudo mostra que é Emmanuel Macron, tudo aponta para ele, vai ter que fazer um acordo de paz com Israel por 7 anos. Vou colocar as revistas aí, eu estou encerrando o estudo aqui, não vou estender mais não. Aí então vou colocar só as revistas do Emmanuel Macron aí, ó, porque tudo aponta que ele é o anticristo, tudo aponta que ele é o filho do diabo. Aí, ó, Emmanuel Macron quer tornar nosso planeta grande novamente, porque ele vai ser o líder do mundo inteiro, ele vai trazer solução para o mundo inteiro. Macron pede que os Estados Unidos pressionem Israel a aceitar plano de cessar fogo no Líbano. Ó.
Ele quer trazer a paz lá para o Oriente Médio. Macron condena ataques do Irã e mobiliza militares franceses no Oriente Médio. Ele joga dos dois lados, do lado do Irã e do lado de Israel. Macron pede ao líder iraniano que alivie as tensões no Líbano. Pode ir passando, meus irmãos velhos, tá vendo? Ó. Pode ir mudando. Então, ele é o homem que vai trazer a falsa paz para o mundo inteiro. Macron liga para Netanyahu, presidente lá de Israel, ministro de Israel, pedindo paz, tá vendo? Macron faz apelo contra a guerra no Líbano. Ele é o cara que vai trazer a falsa paz. A Bíblia fala que vai vir um homem se passando pelo Salvador e vai trazer uma falsa paz no Oriente Médio. Quem que é esse homem? Emmanuel Macron. Tudo leva a crer que é ele, porque é ele que está sempre na frente. E nós estamos mostrando desde 2017 que ele tem 99,9% de chance de ser o anticristo, o antimachio, o filho do diabo. Aí, ó, ele é representado aí, ó, Napoleão, aí as revistas mostrando. Então tá tudo aí. Então vou deixar um vídeo aí e tá encerrado. Espero que os irmãos tenham entendido. Mais na frente nós passamos aí mais esclarecimento com respeito a isso aí. Ok, irmãos? Shalom de Alcha. Emmanuel Macron vai fazer uma aliança com ele. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Ele já está clamando aí, ó. Emmanuel Macron já pedindo pela aliança aí, ó. A Bíblia diz que o Israel vai fazer uma aliança de paz com a morte. A morte é o anticristo por uma semana, que são 7 anos. Does it jeopardize the peace process? First of all, I do call for peace and calm. I'm a strong ally of Israel, and we're very much concerned by peace and security for Israel. And it's call for peace and calm. So my first obsession, I would say, and my first concern is to preserve peace and calm in the whole region. Olha, essas iniciativas do Emmanuel Macron estão dando a ele um papel de destaque em diálogos de paz em relação ao Oriente Médio. Pode ser que uma próxima negociação entre palestinos e israelenses seja, então, mediada pela França. Macron deixa claro que está assumindo um papel mais ativo nas negociações entre israelenses e palestinos. Agora a crise no Líbano, que resolveu a crise libanesa nos últimos dias. Emmanuel Macron foi até a Arábia Saudita e conseguiu convencer o príncipe do país a liberar o premier. O Macron foi simplesmente genial. É o Eterno mostrando o nome do anticristo para nós, que é esse aqui, ó, Emmanuel Macron, o filho da perdição. O Eterno está mostrando para nós quem é a besta. O chefe de Estado francês salientou ainda que guerras comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI